Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar o cadastro de vendedores. Eu acessei o sistema com o usuário administrador, e o usuário administrador tem acesso a tudo. Mas eu poderia também acessar o sistema com o usuário limitado, mas que tenha acesso ao cadastro de vendedores, tá? Para cadastrar vendedor, a gente tem dois caminhos, duas opções: cadastro pessoas, tá? Ou cadastro mais vendedores, tá? No cadastro de pessoas, que a gente explica, e tem um vídeo nesse canal específico para isso, a gente já comenta o porquê que existem essas duas opções. Mas eu vou comentar mais uma vez para reforçar. Bom, às vezes eu preciso criar um determinado usuário que vai acessar o sistema, mas eu quero que ele cadastre somente clientes. Então eu habilito somente essa opção clientes. Porque se eu habilitar, permitir para ele o cadastro de pessoas, ele poderia clicar aqui em adicionar e ter acesso ao usuário, vendedor, funcionário, tá? Então se eu quero que ele cadastre somente cliente, eu venho aqui e ele vai ter somente acesso a essa opção aqui. Como eu estou conectado, acessei o sistema com o administrador, eu estou tendo acesso a tudo, tá? Mas eu poderia acessar com um usuário que tem somente permissão para cadastrar cliente, iria aparecer para mim só essa opção clientes, tá bom? Bom, mas vamos lá, vou mostrar como cadastrar vendedor. Clica aqui em pessoas, vou mostrar nos dois caminhos, tanto em pessoas quanto no cadastro específico de vendedor separado aqui. Pessoas, e o sistema já lista as pessoas que estão atualmente cadastradas aqui no sistema, tá? Já tem até um vendedor aqui, ó marcado vendedor. Nessas demonstrações eu estou colocando esses nomes, fornecedor exemplo, cliente exemplo, vendedor exemplo, mas no seu dia aí vai ser Maria da Silva, João, José, Joana, tudo bonitinho, tá? É que aqui é para exemplo mesmo, para teste mesmo, para demonstração, tá bom? Então eu vou criar um novo vendedor. Para eu adicionar o novo vendedor, eu venho aqui no lado esquerdo, na ação adicionar, tá? Clico. E aqui eu coloco pessoa física, é um usuário? Não. É um vendedor? Sim. É um funcionário? Normalmente um vendedor que trabalha na empresa é um funcionário, tá? Então posso marcar também. Credenciador de cartão? Não. Cliente? Não. Fornecedor? Transportadora? Não, tá? O vendedor também normalmente é um usuário, porque ele acessa o sistema para lançar as vendas, às vezes cadastrar cliente, tá? Eu vou deixar desmarcado o usuário, mas eu estou falando que é importante, tá bom? Então é um vendedor, um funcionário, vem aqui, coloca o nome, vendedor exemplo 2, porque já tem um vendedor exemplo cadastrado lá. E aqui você vai completar, vai colocar CPF, data de nascimento, profissão se for o caso, né? O RG, uma foto da pessoa, o endereço com telefone, e-mail, tá? Eu não vou preencher essas informações aqui para a gente ganhar um tempo, porque já tem um vídeo específico aqui nesse canal, que é o cadastro de pessoas, detalhando cada um desses campos, tá? O que me interessa agora, eu quero mostrar, é que quando eu cliquei em vendedor, foi habilitada a aba dados do vendedor. Então eu vou nessa aba aqui. A primeira informação que a gente tem específica do cadastro de vendedor é se ele é o vendedor padrão ou não. Só um vendedor entre os vendedores cadastrados é o vendedor padrão. E quando eu marco isso, o que acontece? Quando eu for lá na movimentação de venda, por exemplo, e clicar para adicionar, para lançar uma nova venda, o programa já vai carregar o campo de vendedor com esse vendedor aqui, se eu deixar marcado como padrão. Isso ajuda porque eu ganho tempo, né? Eu não preciso ficar digitando toda vez o vendedor. Obviamente que você só vai usar isso se for necessário para o seu caso, tá? Bom, aqui embaixo a gente tem comissão, se a comissão dele é geral, por exemplo, 5% em cada venda, ou se é por fornecedor, tá? Se eu deixar geral, toda vez que eu for lançar uma nova venda e informar esse vendedor, o sistema vai colocar naquela venda lá 5% de comissão para o vendedor, tá bom? Lembrando que se você tiver acessado o sistema com um usuário que tenha permissão de alterar comissão de vendedor na venda, ele pode estar alterando. Se o usuário não tiver permissão disso, ele não vai conseguir alterar e o sistema vai se basear nesse campo aqui, tá? Vai ter um vídeo nesse canal falando detalhadamente sobre vendas de produto, tá? E aí você pode ver isso melhor nesse vídeo, tá bom? Mas é importante aqui definir como que você quer que seja a comissão de cada um dos vendedores que você está cadastrando.
Se eu marcar por fornecedor, como funciona? Eu vou vir aqui e vou colocar fornecedor. Nesse fornecedor 5%, em outro fornecedor 3%, em outro fornecedor 4% e por aí vai, tá? Se for o caso, se não você deixa marcado geral. Eu vou deixar aqui estabelecido que é geral 5%, tá? Aqui no lado a gente tem outra aba que é carteira de cliente. O que é isso? Quais são os clientes que esse vendedor atende, tá? Seria isso, basicamente. Algumas empresas têm essa política. Por exemplo, a vendedora Maria atende o cliente João e a cliente Joana, tá? E nenhum outro vendedor atende eles. Ou, normalmente, é ela que atende. Então, você pode definir a carteira do vendedor aqui. Ou seja, quais clientes que esse vendedor atende. Feito isso, a gente clica em salvar aqui embaixo, ou o atalho Ctrl mais S, tá? E o nosso vendedor está cadastrado, tá? O vendedor 2 está cadastrado. Eu vou falar aqui rapidinho como você, na tela de pessoas, que eu posso cadastrar todo tipo de pessoa, às vezes você quer ver só os vendedores. Só os vendedores, ou só os usuários, ou só os clientes. Você vem na linha de busca rápida, a linha em branco aqui em cima que tem um funilzinho, e marca vendedor. Aí ele marca todas as pessoas da lista que são vendedores, tá? Se eu quisesse visualizar só os usuários, eu marcaria só aqui o usuário. E assim por diante, tá bom? Então, se eu quiser visualizar somente os vendedores, venho na coluna vendedor e marco, tá bom? Bom, agora eu vou cadastrar um vendedor através daquele outro caminho, que é cadastro mais vendedores, tá? E vou mostrar que é praticamente igual, tá? Vendedores. Agora nessa tela, olha, ele só lista para a gente as pessoas que são vendedores. Lá na tela de pessoas, ele lista todas as pessoas. Aqui ele só lista os vendedores, tá bom? Tá? Então, para criar um novo vendedor, adicionar, coloco que é pessoa física, aqui coloco o nome, já vou informar o nome, mas antes eu quero observar um ponto importante. Tá vendo que aqui, ó, ele não coloca aquelas opções de tipo de pessoa, por quê? Porque aqui eu estou especificamente na tela de cadastro de vendedor, tá? Ele nem me dá a opção de falar que essa pessoa aqui é outro tipo de pessoa. Não, essa pessoa aqui eu estou na tela de vendedor. Então, venho aqui no nome, vendedor, exemplo 3, a gente já tem o exemplo 2 e agora a gente tem o exemplo 3. Colocaria os demais dados, tá? Igual eu já comentei. Poderia colocar foto, endereço. Na aba de vendedor, não vou falar, eu vou deixar de padrão aqui desmarcado, já expliquei o que é isso quase agora. E a comissão geral, eu vou falar que 5% também, tá bom? Clique em salvar e cadastramos o vendedor, tá? Pode acontecer também de eu ter uma pessoa já cadastrada que é, por exemplo, somente funcionário, né? E eu quero, a partir de agora, definir que ele, além de funcionário, é um vendedor, tá bom? Então, lá na tela de pessoas, ó, pessoas aqui, tá vendo? Já está aberto aqui, tá? Eu posso chegar numa determinada pessoa, vamos imaginar aqui, ó, essa pessoa é cliente, né? Atualmente é um cliente, e eu vou chegar aqui e vou falar que também ela é um vendedor, né? Isso pode acontecer. Às vezes tem um cliente no varejo seu e você contrata ele para trabalhar na empresa sendo vendedor, tá? Aí você marcaria aqui vendedor. Eu não preciso fazer um cadastro novo. Por exemplo, eu tenho a Maria, que é minha cliente ou minha funcionária, né? E agora ela vai ser minha vendedora, vai trabalhar na empresa vendendo. Eu não preciso criar outro cadastro para Maria. Eu venho no cadastro da Maria e marco que ela é vendedor, tá bom? Assim, também, se ela começar a ser um usuário, começar a acessar o programa como usuário, eu posso vir aqui e marcar que ele é um usuário, tá bom? Aí eu salvaria. Eu vou fechar aqui, mas era mais só para falar dessa opção, tá? Bom, cadastro de vendedor, basicamente é isso, tá? Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado e até o próximo.